Cruzeiro entrou em campo só no finalzinho, mas fez bonito. Caio Jorge estava inspirado. 2-0 para cima do Vila Nova. E o Cruzeiro que se prepara para enfrentar o Flamengo pela Série A. Um Cruzeiro com mudanças no time titular, mas com a missão de abrir vantagem na Copa do Brasil diante do Vila Nova de Goiás. E o primeiro lance de perigo veio com duas novidades entre os 11 iniciais. William fez bela jogada e Gabigol acertou a trave. O lateral direito estava inspirado e obrigou o goleiro House a fazer grande defesa. E por falar em inspiração, olha essa arrancada do Caio Jorge. Ele avançou em velocidade, se livrou dos marcadores e bateu na saída do goleiro para abrir o placar para o Cruzeiro. 3 minutos depois, Gabigol achou ótimo passe para Caio Jorge. O camisa 19 driblou o zagueiro e finalizou com frieza para fazer Cruzeiro 2-0. Eu gostei dos dois, mas o segundo, que eu deixei o zagueiro no chão, foi muito bonito. Com dificuldade para criar, o Vila Nova jogava no erro do Cruzeiro e apostava em chutes de fora da área. Júnior Todinho arriscou. Mas o domínio era do Cruzeiro e Romero obrigou House a fazer outra boa defesa. Na segunda etapa, os visitantes tentavam diminuir a desvantagem. Vinícius Paiva fez boa jogada e finalizou com muito perigo. O goleiro Cássio teve que trabalhar para evitar o gol olímpico de João Vieira. Diego Torres também parou em Cássio e Poveda não aproveitou o rebote. Com o adversário aberto, o Cruzeiro teve chances de construir uma vantagem ainda maior. Marquinhos, Gabigol e Wanderson desperdiçaram boas oportunidades. Ainda teve essa falta cobrada por Eduardo, que passou perto. Fim de jogo, Cruzeiro 2, Vila Nova 0. O lado carioca da Copa do Brasil, Vasco da Gama e Flamengo jogaram fora de casa. Botafogo da Paraíba, o jogo foi no Maranhão, recebeu um time bem modificado do Flamengo. O Mengão venceu por 1-0, graças a uma joia rubro-negra. Já o Vasco empatou em 1-1 com o Operário. O Rio de Janeiro continua sendo uma imagem que fala mais do que 1000 palavras. Essa é a família do jovem Joshua, de 17 anos, autor do gol da vitória do Flamengo diante do Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Só tenho que glorificar a Deus, agradecer meu pai, minha mãe, minhas irmãs que estão assistindo de casa. É muito feliz, momento único na minha vida e inexplicável, só agradecer a Deus. O garoto fez a sua estreia nos profissionais na última noite e entrou na reta final do jogo, apenas 5 minutos depois. Ele aproveitou o rebote do goleiro Michael para completar para as redes. O Joshua era meu camisa 10 no Sub-17. Me emocionei muito, né? Como quando ele fez o gol, assim. Eu acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vai te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos que foi o teu jogador na base e ele quase praticamente, acho que no segundo toque na bola ele fazia o gol 1-0, que não é o 3 ou 4-0. Isso me deixa extremamente feliz, né? O que eu vivi hoje com ele me deixou muito emocionado. Mas até chegar neste momento do jogo, o Flamengo sofreu mais uma vez com a imprecisão. Foram 24 finalizações no total, com 9 delas na direção do gol. O goleiro Michael apareceu algumas vezes. Em outras, faltou capricho na hora de definir, como nesse gol perdido por Michael. Apesar disso, o Flamengo venceu por 1-0 e, por isso, tem a vantagem de jogar por um empate no duelo de volta, que acontece no Maracanã, no próximo dia 21. Quem também entrou em campo na última quinta-feira foi o Vasco. Atuando em Ponta Grossa, no Paraná, o Cruz Maltino deixou escapar a vitória diante do Operário. O Cruz Maltino saiu na frente ainda no primeiro tempo com esse belo gol do português Nuno Moreira. Com pouca inspiração dos dois lados, o empate da equipe paranaense saiu na segunda etapa. Bosquilha arriscou de fora da área para deixar tudo igual. Final Operário 1, Vasco também 1.
O Vasco teve um resultado que não era o desejado pelo torcedor, mas o Operário tem que ser respeitado. Um time que no Campeonato Paranaense deu a sua cara. Ronaldo, a gente vê que agora, com o Felipe interino, sem um técnico definido, não sei se ele continua, se vem alguém, o Vasco está mostrando dificuldades tanto na Série A quanto na Copa do Brasil e vai enfrentar o Palmeiras no final de semana. E a gente eu pelo menos elogiei muito o Pedrinho também, falando que desejamos até boa sorte para ele como presidente do Vasco, foi lá, mexeu na ferida e tal, mas está errando muito com o time também. A verdade é essa, colocar o interino num momento como esse, ainda mais conturbado, vai ser difícil depois puxar essa rédea aí. Então ele sabe disso também. Agora, o erro está caindo em cima do Pedrinho, que mexe no momento errado. O próprio Carille, quando esteve lá, também comprou a briga, falando que precisava contratar, mas a gente está vendo que necessita de contratações urgentemente o Vasco. E o Pedrinho tem que se mexer. O Pedrinho é extremamente inteligente, competente, é um cara que falar sobre futebol com ele é uma aula. E eu já trabalhei com o Pedrinho, eu tenho uma admiração profunda pelo que ele foi no futebol. Só que agora é outra função. Ele sabe que não é fácil ser presidente, ainda mais de um clube que vem em crise há muito tempo. Ele ganhou também uma herança, Edu. Não é de hoje que o Vasco vem apresentando problemas. Na Copa do Brasil agora joga em casa, acho até que pode passar, mas é um adversário duro. O Bosquilha, que fez o gol do Operário, já jogou em grandes times como o Inter, São Paulo, enfim. Não vai ser fácil para o Vasco. Não vai ser, Renata, até porque a gente viu que nos jogos o Vasco tem muita dificuldade... primeiro, para fazer gol, e depois com facilidade de tomar gols. Então, acho que esse equilíbrio ainda, a equipe do Vasco não adquiriu ainda, né? Não conseguiu com o Carille, não sei se vai conseguir agora com o Felipe, até porque a gente vê que os jogadores do Vasco não sabem o que fazer dentro de campo em alguns momentos. E isso acaba dificultando também. E aí vai depender da individualidade do Verratti, entendeu? Para fazer gol. Então, são coisas que o Vasco tem que prestar atenção, não pode brincar no Campeonato Brasileiro, né? Vai pegar o Palmeiras, como você bem disse, no final de semana em Brasília. Então, de repente, uma derrota pode colocar o Vasco numa situação diferente no Campeonato Brasileiro. E esse resultado fora de casa, se a gente for ver, um empate 1-1, não foi de tão ruim assim. Agora tem que ganhar em São Januário. Bom, agora eu quero falar do Flamengo também, Cicinho, porque a escalação inicial do Felipe Luiz, reservaça. Goleiro reserva, laterais reservas, zaga reserva, meio-campo reserva e o ataque reserva. Depois ele coloca alguns titulares no segundo tempo, já mais descansados. E não foi simples. Um ferrolho, uma defesa bem armada do Botafogo, que jogou lá no Maranhão e que deu dificuldades. Aí um garoto, uma joia da base, o Joshua, não é? Aparece e define o resultado em 1-0. O Felipe Luiz, ele é um cara extremamente estudioso, né? E isso daí não adianta, né? Não precisa nem a gente ficar falando. E é impressionante a postura do Flamengo. O Flamengo jogou contra o Botafogo da Paraíba, que é um bom time, teve inúmeras oportunidades de fazer gol. O Michael perdeu esse gol aí, o Bruno Henrique perdendo gols. E o raio sempre caindo lá na Gávea, né? Impressionante. E eu estava assistindo esse jogo, e quando eu vi um menino de 17 anos substituindo o Gonçalo Plata, né? Esse é o nome, que é um jogador da seleção equatoriana, se eu não me engano. Sim. Titular. Um menino de 17 anos, o Felipe Luiz, a torcida querendo ver gol. Eu pensei, só faltava esse menino entrar e fazer o gol. E foi o que aconteceu. E assim, se você analisar, o gol tá vazio, mas também não é um gol fácil de se fazer pela condição do gramado, né? O goleiro rebate, a bola poderia ter pego na canela, mas você vê a confiança que o treinador transmite para os atletas e foi presenteado. Aí o menino, aí você vê a alegria, a gente acompanhando as reportagens, vê os familiares, né, chorando, a gente se emociona porque nós também começamos e sonhávamos em ser um jogador. Imagina fazer o gol pro primeiro jogo, fazendo gol, se no Flamengo. O meu desejo era não errar no primeiro jogo. O menino estreia fazendo gol. Teve gente que estreou, vai pro 14º. Tem gente estreando até hoje. Não faz gol. Você acredita? Você tá falando de quem isso aí? De um jogador aí que veio um medalhão aí. E pensa no Felipe, ele teve que abrir mão do Wallace, que já fez gol em outro jogo, o Guilherme, mas ele conhece esse grupo, ele tá de olho. Como ele foi técnico do Sub-17 e do Sub-20 do Flamengo, então ele sabe como é que a base funciona, quem tem mais potencial. E ele comentou até que já armou muitos times
para que o Joshua fosse o destaque, para que o time jogasse em função dele. É um camisa 10, seria um substituto do Arrascaeta. E foi muito bem fazendo gol. O mais interessante, acompanhando o jogo do Flamengo, Renato, é porque quando você joga, principalmente assim, contra esses times adversários que tem a massa de torcedores, o Flamengo ele segurou o ímpeto com um time reserva, ok, é um time de primeira divisão, né, contra uma outra equipe inferior, mas segurou esse ímpeto, né? Jogando bola, a equipe o Zago, reserva. Né, o treinador, o Zago. Os caras, como treinam junto, né? Que são reserva, então já tá ali adaptado. Os caras têm ideia de jogo, né? Todo mundo que entra sabe o que tem que fazer dentro do campo, né, Renato? É isso que é gostoso de ver o time do Flamengo. O Flamengo é uma pedra no sapato de todo mundo no futebol brasileiro, porque é um time de qualidade absoluta.